Potencializando o fluxo de caixa com Power BI. A intenção desse vídeo é apresentar uma solução para gerir o fluxo de caixa das empresas utilizando a ferramenta chamada Power BI. Nessa ferramenta aqui, essa solução que a gente está apresentando, ela disponibiliza e dá a capacidade do gestor de fazer toda a gestão financeira da empresa dele. A gente percebe aqui que nós temos vários indicadores, vários números. Isso será explicado posteriormente. Primeiro a gente tem que colocar uma base, colocar alguns conceitos para que quando a gente entrar nesse relatório fique mais claro, fique mais fácil de entender. Então nesse momento a gente vai dar uma breve introdução para depois a gente entrar a fundo nesse relatório e a gente entender toda a capacidade que ele tem. Você já ouviu aquela frase? Não sei para onde vai o dinheiro da minha empresa. Ela é rentável, ela dá lucro, mas eu sempre estou sem dinheiro para pagar as contas? Pois é, isso é uma rotina, isso se repete em muitas empresas hoje em dia. Vamos entender por que isso acontece. Bom, então vamos entender com um exemplo bem simples, bem prático, por que isso acontece. Imaginamos uma situação, um caixa inicial de R$1.000. Essa empresa fez uma venda de R$3.000 para que ela tenha um recebimento 30 dias. Foi uma venda ótima, alcançou os objetivos que tinha sido traçado. Porém, nesse meio tempo, com 15 dias, a empresa tem que pagar os custos dos produtos vendidos. Tem que pagar a energia elétrica, tem que pagar a água e tem que pagar o aluguel. Isso totaliza R$2.700. O que acontece? O fluxo de caixa dessa empresa para 15 dias é negativo. Ela não tem recurso para pagar. E é aqui que acontecem os problemas. O empresário fala, eu tenho lucro, mas eu não tenho dinheiro para pagar as despesas. Porque ele está olhando numa ótica maior, ele está olhando numa ótica de 30 dias. Com 30 dias essa empresa é rentável, ela tem lucro de R$300. Entenderam? Mas quando ele tem a necessidade de pagar as despesas na data que elas foram pré-estabelecidas, ele não tem caixa. É aqui que acontece o erro, digamos assim, a falsa impressão de que não tem dinheiro. Ele tem, só ele não tem no tempo hábil. Com o acompanhamento do fluxo de caixa, o gestor poderia avaliar que algumas vendas deveriam ser realizadas à vista e outras a prazo com um período mais curto, o que abasteceria o caixa com recursos disponíveis para manter o pagamento das despesas fixas e variáveis em dia, e não atrasar seus pagamentos. Fluxo de caixa é o registro da movimentação financeira de uma empresa, considerando todas as entradas e todas as saídas de dinheiro durante um determinado período. É impossível imaginar uma empresa prosperando sem manter um controle das suas finanças. E é aí que entra o fluxo de caixa. É através dele, do registro de cada movimentação, que o gestor pode avaliar a sua real situação financeira e estabelecer estratégias para evitar problemas de caixa negativo. Você sabia que a sua empresa pode quebrar mesmo sendo rentável e dando lucro? Ela pode estar vendendo bastante a prazo, o DRE pode estar apontando lucro, porém suas despesas podem vencer antes de você receber e a sua empresa pode ficar sem capital de giro. Neste momento, a sua empresa estará dependendo de dinheiro externo para quitar as dívidas e até mesmo realizar novas compras. Essa captação de recursos geralmente é bem onerosa e pode consumir seus lucros obtidos nas vendas. Pense no fluxo de caixa como um tanque de água. Imagine, se entra mais água do que sai, você sempre terá água suficiente. Neste caso, seu fluxo de caixa é positivo. Do contrário, se a torneira do tanque fica mais aberta do que fechada, você corre o risco de ficar sem água. Nessa situação, seu fluxo de caixa ele é negativo. Muito mais do que apenas uma ferramenta de controle, o fluxo de caixa é uma ferramenta de solução de problemas. Muitas vezes existem problemas de gestão que ficam explícitos no fluxo de caixa. Podemos citar alguns como: quanto terá de dinheiro no curto, no médio e no longo prazo? É uma das respostas que o fluxo de caixa nos dá. Qual é o prazo dos meus recebimentos?
Qual a possibilidade de dar mais prazo para os meus clientes? Isso vai impactar no meu fluxo de caixa? Se há necessidade de renegociar prazos com os fornecedores, também vou identificar isso no fluxo. Preciso captar recursos de terceiros para financiar as atividades operacionais? É aqui que a gente vai encontrar certos gargalos que talvez a gente vai ter que buscar soluções para cobrir eles, e um deles é recurso de terceiro. Posso antecipar pagamentos a fornecedores obtendo descontos? Aqui também podemos identificar períodos em que o capital de giro vai estar alto. E não é viável deixar ele parado, tem que se aproveitar. E uma das formas de se aproveitar é antecipar fornecedores para obter descontos. Verificar se os recursos próprios serão suficientes para a operação da empresa. E identificar sobras de caixa, como mencionado anteriormente, oportunizando investimentos que revertam em novas receitas para a empresa. Depois de entendermos a importância da gestão do fluxo de caixa, nós precisamos entender mais dois tópicos. O primeiro deles é regime de caixa versus regime de competência. Alguns relatórios são analisados através do regime de competência e outros pelo regime de caixa. Por isso é muito importante você saber diferenciá-los. O regime de competência registra as entradas e saídas quando elas acontecem, independente do pagamento ter sido nesta data, que é o caso ADRE, demonstrativo do resultado do exercício. Já o regime de caixa é mais simples. Você considerará o gasto ou a receita na data em que ele entrou no seu caixa. O regime de caixa é o método mais utilizado pelos gestores para avaliar de forma rápida a situação financeira do negócio, já que está vinculado ao fluxo de caixa e, portanto, é esse que devemos utilizar na gestão do fluxo de caixa. Em suma, podemos dizer que no regime de caixa trabalhamos com a data de vencimento ou o pagamento. Já no regime de competência é a data da entrada ou emissão que deve ser considerada. Capital de giro. Para entendermos o que é capital de giro, imagine que eu tenha comprado uma mercadoria por R$1.000 e pagarei daqui 30 dias. A mesma mercadoria eu vendo ela por R$2.100. Eu receberei daqui 60 dias. Sobre o ponto de vista de DRE, o meu lucro foi fantástico. O problema é que eu pagarei ao meu fornecedor bem antes de receber do meu cliente. E se eu não tiver dinheiro para segurar esta operação, no caso o saldo em caixa, mesmo tendo lucro, a minha empresa pode quebrar. Em poucas palavras, o capital de giro é isto: recursos financeiros que a empresa tem para arcar com seus custos operacionais, ou seja, para manter o negócio em pleno funcionamento. É uma espécie de valor de segurança, que caso as receitas sofram algum impacto negativo, o capital de giro suprirá as necessidades financeiras de um determinado período. Empresas que operam com um capital de giro baixo têm maior risco de inadimplência, já que qualquer pequena alteração nas entradas poderá impactar em um fluxo de caixa negativo. Já o fluxo de caixa positivo, com margem alta, permite que a empresa tenha um bom capital de giro para garantir a sua sustentabilidade e saúde financeira, e ainda aproveitar oportunidades que surgem nesse período. O DRE lhe dará uma visão contábil do que aconteceu com a empresa e serve para você entender o seu passado. Já o fluxo de caixa é o relatório que lhe mostrará o impacto futuro dos pagamentos e recebimentos da sua empresa. Ambos são igualmente importantes e complementares. Porém, se você não tiver tempo para fazer os dois, dê preferência ao fluxo de caixa. Uma empresa pode quebrar por falta de gestão de fluxo de caixa, mas dificilmente quebrará por falta de gestão via DRE, caso ela tenha uma boa gestão de caixa. Agora que a gente já passou vários conceitos teóricos, a gente já entendeu a importância do fluxo de caixa, a gente entendeu a diferença entre regime de competência, regime de caixa, a gente entendeu o que é capital de giro, a gente pode entrar na solução específica que foi criada. O que a gente tem aqui nessa solução? Primeiro passo é que essa solução ela é alimentada por todas as entradas e saídas da empresa. Então aqui a gente vai ver um mapa geral, a gente vai conseguir identificar qual é
a situação real da empresa. Primeiro passo, aqui no meio do painel, onde tem caixa atual, a gente precisa colocar o caixa da empresa. Quanto ela tem de disponibilidade, isso contando o banco e caixa. Como vamos considerar nesse exemplo aqui que a empresa tem R$8.000, ok? Então, quando a gente coloca R$8.000 aqui, já o gráfico muda, a tabela lateral também muda. Vamos escolher um período aqui, vamos colocar avançar, e vamos escolher um período de 31 dias, ok? Aí vai da necessidade de cada gestor. Colocamos 31 dias aqui. Primeiro ponto, vamos analisar esses dois quadros aqui em cima. Podemos identificar que existe um valor atrasado a pagar de R$2.420, ok? Então, a gente clicando nesse valor aqui, a gente consegue identificar quem são os fornecedores, a data que venceu, o número da nota e o valor, para criar possíveis estratégias e ver se existe algum valor que não bate ou algo do tipo. Logo ao lado, nós temos os atrasados a receber, no valor de R$5.290. Vamos clicar em cima também. E aqui a gente também pode perceber a data de vencimento, os clientes, as notas fiscais e o valor que cada um tem devendo para a empresa. O que a gente faz nesse momento? A gente faz uma projeção de quanto desse valor a empresa vai conseguir receber. Aí vai montar uma estratégia. Suponhamos nesse exemplo aqui que desse valor a empresa vai conseguir captar R$2.500. Desses 5.290 a empresa vai conseguir trazer de volta para os cofres da empresa R$2.500, ok? Percebam que aqui embaixo já houve uma mudança, mas a gente tem que pensar com quantos dias esses valores atrasados vão entrar na empresa. Vamos considerar, nesse exemplo, que vai entrar com 5 dias. Mas aí vai da negociação, vai de entender a situação de cada cliente e ver o quanto desse valor vai voltar em um período, ok? Com isso, a gente já vê que aqui no dia 3 de março já subiu o valor. Então, a gente está criando uma projeção. Nesse momento aqui, a gente tem uma projeção mais real, né? A gente percebe que... Vou aumentar um pouquinho o gráfico aqui para a gente entender o que tem acontecido aqui, ok? Aqui a gente consegue visualizar as barras em vermelho, todos os valores que a empresa vai ter que pagar, são vencimentos já captados, são compras já realizadas e existe um compromisso a pagar. As barras em azul, elas representam todas as vendas que a empresa fez e o período em que eles devem ser recebidos, ok? E a linha em verde, esse verde mais chamativo, ela representa o capital de giro, o quanto a empresa vai ter de disponível nesse período. Lembramos que capital de giro é o valor que a empresa tem disponível para arcar com todos os compromissos que ela tem. Aqui nessa solução, algo interessante que nós temos aqui é quando a gente coloca o mouse em cima de um dia, por exemplo, ele vai nos dar quais são os clientes que tem que pagar nesse dia e quais são os fornecedores que tem que serem pagos nesse dia. E acima a gente vê o capital de giro disponível. Então a gente pode ir no mouse em todos. Por exemplo, aqui a gente tem um caixa negativo. Então a gente tem que visualizar e entender o que deve ser feito para corrigir isso, porque nesse dia não vai ter caixa suficiente, ok? Então aqui é um gráfico com essas informações, a gente pode visualizar cada dia o quanto tem, quem vai ter que ser pago, de quem a gente vai receber e o capital de giro disponível. Vamos voltar para o relatório. Nesse relatório a gente também tem essa tabela. Nessa tabela aqui, vamos dar um zoom nela para a gente identificar o que tem. Na primeira coluna a gente identifica a data de vencimento. Na segunda coluna a gente tem os valores a pagar, todos os valores que nós temos para pagar em cada dia. Nesse caso aqui nós temos R$
R$ 1.000 a serem pagos no período do dia 26/2 até o dia 28/3. Na coluna ao lado nós temos o total de valores que nós temos para receber nesse período, ok? Totalizando 71.337. Logo ao lado nós temos as projeções. Nós temos esse 8.000 é o caixa inicial e esses 2.500 é a previsão de recebimentos atrasados. E na última coluna a gente identifica o capital de giro disponível para cada dia. Percebam que existem dias que tem valor negativo e a data está com X. Por que isso? Porque nesse dia a empresa não tem capital de giro suficiente para arcar com seus compromissos. Então, nesses dias aqui, existe a necessidade de tomar alguma ação para corrigir esses valores. Ok? Então, a gente volta. Esse gráfico ao lado aqui, esse gráfico de rosca, a gente percebe também a porcentagem de cada grande grupo. Aqui em vermelho é o total a pagar, 78.838 nesse período selecionado de 31 dias, que vai do dia 26 até o dia 28. O total a pagar representa 49%. Nós temos 71.337, que representa 44%. Ainda nós temos um caixa inicial de 8.000, que é 5% do valor total, e um valor provisionado para receber de valores atrasados de R$ 2.500. Okay? Nesse período aqui selecionado, a gente, como mencionado anteriormente, nós temos 3 dias que os valores estão negativos, mas no fluxo final ele é positivo, em 2.998, que é o que está aqui no lado direito, na parte alta. Aqui a gente percebe que o capital de giro projetado para esse período ele está quase em R$ 3.000. Agora temos uma outra ferramenta aqui, que é bem interessante para a gente fazer esses ajustes. Imaginamos que a gente vai pensar como solucionar esse problema que nós temos nos dias 21, não é no dia 21, é no dia 7, 8 e 9. Então a gente vem no lápis aqui em cima, planejar. E aqui a gente tem uma sequência de saídas e entradas. Vamos usar um exemplo simples, que é o que mais as empresas fazem. Vamos pensar que nós vamos descontar um título. Então vamos escolher um período que tem bastante títulos a receber. Vamos aqui no dia 16. Aqui dia 16, nós temos um valor para receber de R$ 3.458, ok? Então vamos considerar que esses R$ 3.458 a gente vai antecipar esses valores. Então vamos colocar aqui, vamos colocar valores redondos, tá? Era quanto? Vamos ver aqui quanto que era. R$ 3.400. Digamos que vai ser esse valor. A gente vai fazer uma saída no dia 16, aqui vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, deve ser 19 dias. Então vamos falar que lá no dia 19 dias, a gente vai descontar, logo, é no dia 18, na verdade, dia 18. Logo nesse dia aqui, a gente não vai mais receber os R$ 3.400, porque a gente está descontando, então a gente tem que fazer a saída. Porém, nós vamos fazer com que esse valor seja antecipado, então a gente traz ele, vamos colocar um valor meio redondo, vamos colocar que o valor descontado da duplicata vai trazer um valor de R$ 3.200, e vamos trazer ele para daqui 2 dias, digamos que o banco vai depositar. Olha o que aconteceu. Só nesse ajuste aqui que a gente fez, a gente não tem mais nenhum dia com capital de giro negativo. Ok? É uma forma de se ajustar, de fazer programações, ver qual dia que nós temos mais capacidade, descontar duplicatas ou outras formas disponível para cada empresa. Se a gente volta aqui na composição financeira, a gente já vai perceber uma coisa aqui. A gente vai perceber que o valor total a pagar era 48, agora está em 47. Por quê? Porque a gente movimentou
em 2% aqui a compra projetada e a venda projetada, no caso, as entradas e saídas projetadas, ok? Nós podemos fazer outra simulação também. Nós podemos simular compras e vendas, para ver se essa compra e essa venda, ela se encaixa com o nosso fluxo. Vamos imaginar que nós vamos fazer uma compra de produto para venda no valor de R$5.000. Vamos comprar R$5.000 e a condição de pagamento dessa compra é 10 dias. Melhor, vamos colocar para 15 dias, pagamento com 15 dias. Ok? Aqui embaixo a gente já percebeu que aumentou. Tá vendo? Esse vermelho mais claro é o aumento do nosso capital da simulação do capital de giro. Mas o que aconteceu com isso? Olha só, vários dias acabaram se tornando em capital de giro negativo. O que a gente precisa fazer agora? A gente tem que se preparar para que essa venda desses produtos comprados, eles ocorram antes do dia 18. Então aí é uma questão de ajuste, talvez uma promoção ou outras estratégias comerciais. Então aqui digamos que a gente vai vender essa compra de 5.000, vamos fazer uma venda no valor de R$7.500. Essa venda precisa ser antes de do dia 18 do 13, então a gente vai trabalhar para receber ela com 15 dias também. E nesse caso a gente defende o fluxo, a gente impede que esse fluxo se torne negativo. Então há inúmeras possibilidades de se trabalhar com essa solução, há inúmeras possibilidades de se utilizar. Vai de cada empresa, vai de cada contexto, e aí assim a gente vai fazendo vários tipos de simulações. Se a gente quer zerar todo o painel, a gente clica nessa borrachinha, vai zerar as saídas, essa aqui vai zerar as saídas, no caso anteriormente zerou as entradas, a gente clica aqui e retorna ao que estava antes. No caso, se a gente recebeu mais dos inadimplentes, a gente pode ajustar. Se demorou mais dias, a gente também ajusta aqui. E esse fluxo se torna dinâmico, possibilitando cada empresa fazer a sua gestão da melhor forma possível.